mínimo 3/5 em cada votação. Além disso, nós temos a Constituição semirrígida. A Constituição semirrígida é aquela Constituição que ela prevê que ela prevê um mecanismo legislativo mais dificultoso para se alterar as normas materialmente constitucionais, enquanto que prevê um processo menos dificultoso para se alterar as normas que são apenas formalmente constitucionais. É o caso da nossa Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela era o seguinte: durante os 4 primeiros anos ela era imutável, não se podia alterar ela de forma nenhuma. Passados esses 4 anos dela, ela podia sim sofrer alterações de uma forma semirrígida. Ou seja, se você quisesse alterar uma norma materialmente constitucional, que é aquela norma que eu já falei antes, que trata de organização e poder do Estado, direitos e garantias fundamentais, você tinha que passar por um processo legislativo mais dificultoso. Agora, se você quisesse alterar uma norma que fosse apenas formalmente constitucional, como por exemplo a questão do Colégio Dom Pedro II, você podia passar por um processo menos dificultoso, um processo mais simples, mais célere, mais rápido, entendeu? Isso é uma Constituição semi-rígida. Já a Constituição flexível é aquela Constituição, meu filho, que não tem dificuldade nenhuma para ser alterada. Ela não tem diferença nenhuma, você pode alterar ela à vontade por um processo mais simples, mais rápido. Ela não se resguarda nessa questão de ser rígida, de ser dificultosa. Não, ela é mais simples, tá? Essa é a flexível. E nós temos a Constituição fixa, que são chamadas Constituições silenciosas, que são aquelas Constituições que simplesmente não dizem nada, não dizem sobre a forma como ela deve ser alterada. Ela é, portanto, fixa. Ela não pode ser alterada também, porque ela não disse como ela pode ser alterada. Então, como que nós vamos alterar ela? Apenas com uma nova Constituição, criando uma nova Constituição para substituir essa antiga. Não existem mais Constituições fixas. Atualmente são aquelas Constituições mais duras, né, mais ditatoriais, que costumavam ser Constituições fixas. Muito legal essa classificação, né? Quanto à alterabilidade, cai muito em concurso essa questão, muito. Quanto ao conteúdo ideológico, a Constituição, gente, ela pode ser liberal ou social. Uma Constituição liberal é aquela que ela se preza apenas a determinar direitos e garantias de primeira dimensão. O que são direitos e garantias de primeira dimensão? São aqueles em que o Estado ele deve prestar uma atividade negativa, certo? Então, é o Estado deixando de interferir na vida privada, na vida pública do cidadão. Isso são chamados direitos de primeira dimensão, direitos liberais. Né? Então, por exemplo, a questão de livre iniciativa, livre comércio, liberdade de expressão, é uma Constituição que foca muito nessas garantias liberais de primeira dimensão, direitos negacionais do Estado, é o Estado deixando de intervir na vida privada do cidadão. Por isso ela é chamada de Constituição liberal. Já uma Constituição social, ela já se presta muito a uma atividade positiva do Estado. É o Estado garantidor dos direitos e garantias de segunda dimensão. É o Estado tendo que prestar algo ao cidadão, garantir os direitos daquele cidadão, por meio, por exemplo, do direito à saúde, direito à educação. Ou seja, é o Estado tendo que interferir na vida do cidadão para prestar a ele esse serviço. Então, você pode ver que a nossa Constituição, de 88, ela é uma Constituição social. Porque, sim, ela prevê essas questões, né? Ela prevê direito à educação, direito à saúde, direito à vida, tudo e tal. E isso é o que? Garantia de segunda dimensão. É o Estado se prestando positivamente a interferir na vida da pessoa para garantir a ela esses direitos. Temos direitos de primeira dimensão na CF 88? Temos. Temos também, por exemplo, lá o artigo da liberdade de expressão, certo? Então é o Estado deixando de intervir na vida da pessoa para a pessoa ter a liberdade religiosa, né? O Estado não pode intervir na religião que você escolhe seguir, na opinião que você emite. Isso são direitos de primeira dimensão que também estão na Constituição Federal, tá? Quanto à correspondência com a realidade, cai muito em concurso.
A Constituição, podemos dividi-la quanto à correspondência com a realidade em três: semântica, nominal e normativa. A Constituição semântica é aquela que está lá embaixo, naquele degrauzinho. Uma Constituição semântica, ela não tem correspondência nenhuma com a realidade. Constituição semântica, normalmente é aquela Constituição que foi outorgada por um regime ditatorial que quer se ver ali apenas expresso naquela Constituição maneiras de se legitimizar no poder. Então, por exemplo, constituições de regimes ditatoriais costumam ser semânticas, porque ali não corresponde nada à realidade. Ela é apenas uma Constituição feita para legitimar aquele ditador no poder, entendeu? Já uma Constituição nominal, ela está no meio do caminho da correspondência com a realidade. Ou seja, ela tem um texto muito bonitinho, um texto muito lindo, com liberdade, garantias fundamentais, prevê educação, prevê saúde, prevê tudo. Só que isso não se aplica na prática, isso não corresponde à realidade dos fatos daquele país, daquela nação. Então, ao meu ponto de vista, a Constituição de 88 ela é uma Constituição nominal. Por quê? Nós temos um texto muito bonito. A nossa Constituição é muito linda, gente. Nossa, se o Brasil fosse igual a Constituição prevê que é, nosso país seria ótimo, seria incrível. Nossa, se você pegar a Constituição e ler, você vê assim, nossa, isso aqui é a Constituição do quê? Da Suíça? Da Suécia? Meu Deus, eu não vejo isso aqui. Diz que todos têm direito à educação, não sei o quê. É o que a gente vê hoje em dia. Todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito a uma saúde de qualidade. É o que você vê nos hospitais, no dia a dia, na escola que seu filho estuda. Você vê a liberdade de expressão sendo respeitada, liberdade de imprensa. Você está vendo isso? Nossa Constituição prevê. Mas se aplica na nossa realidade? Realmente se aplica? Vendo aquelas cenas de tiroteio no Rio de Janeiro nas escolas, né? Com as crianças tendo que deitar no chão, com medo, assustadas. Daí você pensa, nossa, a Constituição não está sendo aplicada? Eu acho que não. Por mim, portanto, a nossa Constituição ela é nominal. Ela é bonita no texto, o texto dela é ótimo, mas ela não se aplica à nossa realidade. Falta muito para o nosso governo realmente aplicar a Constituição de verdade. Já uma Constituição normativa é aquela Constituição que realmente ela está de acordo, ela está no topo. Ela é um texto bonito e ela realmente se aplica na realidade. Ela exerce a função dela de forma eficaz. Então, o que está no texto acontece na realidade, está sendo aplicado. Muitos doutrinadores brasileiros, eles dizem que a Constituição de 88, ela pretende ser normativa. Eu não concordo com isso, porque se você parar para pensar, todo país, ao elaborar uma Constituição, é lógico que ele pretende que aquela Constituição reflita a realidade daquele país. Então é lógico que toda nação pretende que a sua Constituição seja normativa. Mas não é isso que sempre acontece. No caso do Brasil, nós temos, na verdade, uma Constituição nominal. Bonita no texto, mas que não se aplica na realidade. Tá? E por último, para encerrar essa nossa primeira parte dessa aula, nós temos a Constituição quanto à origem de decretação. Muito fácil, muito simples e cai pouco isso daqui. Que é a Constituição, ou é a homoconstituição ou a heteroconstituição. A nossa Constituição de 88, ela é homoconstituição. Por quê? Porque ela foi originada e feita no nosso país para o nosso país. Por isso que é homo. Homo vem de igual. Então, é uma Constituição que foi feita aqui para ser aplicada aqui. Já a heteroconstituição, hétero vem da palavra diferente. Então, ela é uma Constituição que ela foi feita fora daquele país para ser aplicada naquele país. Ela não foi elaborada por aquele país ali. É o caso, por exemplo, dessas constituições que se aplicam em alguns países da África que sofrem intervenção da ONU. A ONU, algumas vezes, né, quando o país está num processo de alguma guerra civil, que é alguma dificuldade, a ONU vai lá e elabora uma constituição para ser aplicada naquele país. Então foi a ONU que elaborou, por isso é uma heteroconstituição. Foi um outro órgão que elaborou uma constituição para ser aplicada ali dentro daquele país. Bom, é isso, gente. Essa é a classificação das constituições da parte 1 dessa aula, e eu espero que vocês tenham gostado. Deu aí um pouco mais de meia hora, mas acho que deu para sintetizar bastante essa parte da classificação das constituições que cai muito em concurso. É isso aí, muito obrigado.